CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Você já foi, nos últimos tempos, aí numa loja física comprar uma TV nova? Gente, olha, antigamente a gente se preocupava, era com o tamanho e com a marca, né? Aquelas que a gente tinha uma confiança maior e o tamanho que a gente tinha para o espaço adequado. Só que agora tem tanto código, tanta numeração, 4K, OLED, QLED, NanoCell, que a gente nem sabe mais o que um atende diferente da outra e se vale a pena pagar mais ou menos uma pela outra. Aí que a gente foi buscar a ajuda do Sudré, que está ao vivo conosco. Bom dia, Sudré. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Escolher uma TV nova é uma verdadeira aventura, viu? Você chega numa loja, fica confuso com aquele monte de siglas, nomes, né? E características, e até que são tecnologias semelhantes, mas que os fabricantes dão nomes diferentes. Então, é realmente bastante complicado essa escolha. Eu separei aqui 4 tecnologias que são as mais comuns que a gente encontra no mercado, né? Ou seja, para a gente ver exatamente como as tecnologias são e os prós e contras de cada uma delas. Né? Então, vou começar com a tecnologia mais simples, que é a tecnologia de LED, que foi a primeira que saiu, né? Tecnologia que usa aqueles diodos emissores de luz, chamados de LEDs, né? Para reproduzir a iluminação da tela da TV. Né? Ou seja, então ela tem essa questão, e ele tem uma camada de luz que ilumina por trás, né? Essa camada de LEDs, que faz exatamente a iluminação da tela como um todo, né? O meu método mais popular de TV, né? Os monitores de televisão, resolução de HD, Full HD e 4K também tem essa tecnologia, né? São televisões que normalmente têm um melhor custo-benefício, né? Ou seja, quando você vai procurar uma televisão de melhor custo-benefício, as televisões de LED normalmente são aquelas que apresentam essa característica. Então, os próximos modelos mais comuns e baratos e diversas resoluções da tela. O contra dessa tecnologia é como ela tem uma resolução um pouco menor, né? Também tem um menor controle do contraste de cores, né? E também, normalmente, televisões de LED, porque ele tem essa tela por trás de iluminação, ela tem telas mais grossas, né? São televisões mais profundas, né? Não são aquelas fininhas que a gente encontra por aí. Então, a primeira tecnologia mais comum é a tecnologia de LED. Depois a gente tem a tecnologia de OLED, né? Uma tecnologia que é um LED também, mas chama-se de diodos orgânicos, emissores de luz. Então, nesse caso, né, como agora o próprio diodo ele vai emitir a luz, não tem aquela tela por trás, né, de iluminação, vão ter imagens mais nítidas para esse tipo de televisão. Né? A reprodução de cores também é muito boa e um bom contraste em comparação aos LEDs para isso. Né? Então, ou seja, como cada ponto da tela pode ser controlado de forma individual, né, então eu tenho uma possibilidade de controlar melhor as cores que estão nesse caso. Então, o pró dessa tecnologia de OLED é que cada pixel é um ponto de luz, né? Então eu tenho um contraste muito bom e eu tenho um ótimo ângulo de visão, mesmo não estando exatamente de frente para a televisão, ainda vou ter uma boa imagem, né, da televisão para isso. O contra dessa tecnologia de OLED é que tem um brilho menor, né, do que as outras tecnologias, e a vida útil do televisor pode ser mais curta e um preço maior do que as outras tecnologias. Mas é uma tecnologia interessante também, chamada de OLED. E aí tem uma tecnologia mais recente, chamada de QLED, né? Que aí alguns fabricantes chamam de Quantum Dot, né? Ou pontos quânticos para isso, né? Também é formado, né, de vários pixels de material que absorvem a luz e emitem as cores específicas. É uma evolução do OLED, né? Nesse caso. Então, os pontos de cada pixel da tela também é uma luz de fundo, né? No caso, como LED, né? Para esse caso. As cores ficam mais brilhantes nesse caso. Normalmente, né, a tecnologia de QLED só é encontrada em televisões de 4K e 8K para isso. Então, no pró da tecnologia de QLED, são uma quantidade maior de pontos de luz na televisão, tem uma resolução melhor, cores mais vibrantes, né, e um melhor brilho do que o OLED. Então, o QLED é uma evolução do OLED. Né? E o contra dessa tecnologia, eu tenho um nível de contraste um pouco menor, né, do que contraste é aquela diferença entre o branco e o preto. Né? Ou seja, quando eu tenho um nível de contraste muito alto, eu tenho um preto profundo e um branco muito claro. Né? Quando eu tenho um nível de contraste menor, o preto fica meio cinza e o branco também fica meio um branco meio gelo, né? Ou seja, não é um branco mesmo. Então, nesse caso, a tecnologia de QLED tem um nível de contraste um pouco menor do que o LED, né? E o ângulo de visão também é um pouco menor. Então, ou seja, se você estiver um pouco deslocado em relação ao eixo da televisão,
talvez você tenha uma imagem um pouco menos, né, com menor qualidade, né, para isso, né? E por último, a tecnologia de nanocell, né, que é uma tecnologia comum também, ou seja, ela é feita com um filtro que é colocado em frente a cada um dos LEDs, né? Na verdade, esses LEDs eles têm um filtro que fazem um controle melhor, né, da luz que sai, né? Então melhora a qualidade de cores nesse caso. Também televisões de nanocell só são encontrados nessa tecnologia para resoluções de 4K e 8K, né? Então, como pró da tecnologia de nanocell, são melhores cores, melhor ângulo de visualização em comparação às TVs de LED, né? O contra é um contraste não é tão bom e a qualidade de imagem pode ser comparável de LCD, né? Ou seja, aqueles modelos mais baratos. Ou seja, não tem uma tecnologia que é aquela campeã, né? Ou seja, aquela tecnologia que você vai naquela lá e é única e vai resolver o problema. Na verdade, a gente tem que avaliar, né, cada uma das tecnologias, do que é necessário. Por exemplo, se eu vou colocar a televisão num lugar aberto, ou numa varanda, por exemplo, né, ou numa área gourmet, é interessante que ela tenha um bom brilho, né, porque se tiver um brilho um pouco menor, como é um lugar que normalmente já está bem iluminado, a imagem vai ficar prejudicada, né? Se eu vou usar num ambiente interno, né, aí eu já posso usar uma televisão que talvez tenha um brilho um pouco menor, né? E eu estou procurando uma qualidade melhor de cores, né, para isso. Então, depende muito do local onde a gente vai instalar a televisão. Se você fosse agora numa loja comprar, qual que você levaria? A QLED. Dos ambientes que eu tenho comparado já, a QLED me parece uma tecnologia que hoje é uma boa qualidade de imagem, né? Com um bom contraste, né? Ou seja, um nível de contraste razoável e um preço também bem acessível, né? Em comparação às outras tecnologias e o preço de custo-benefício. Uhum. E assim, se a gente comparar preços, assim, a diferença do 4K para o OLED, para o QLED e para o Nano é de quanto? Aí varia bastante de fabricante, né? Ou seja, você tem tecnologias que variam de 2.000, 3.000, né? Televisões do mesmo tamanho, né? Até diferenças quase nenhuma entre as tecnologias. Depende muito de promoção, né? Que a loja está oferecendo, aquele fabricante, muitas vezes, um lançamento, ele tem um preço um pouco maior, né, do que outras tecnologias diferentes para isso. Então, varia bastante. Por isso que é importante dar uma boa pesquisada no mercado. Entendido. Então, a dica do Gilberto, não precisa ir para top ainda, né? Dá para ir na QLED. Na QLED, que é o último lançamento antes do nanocell. Exatamente. É uma tecnologia que atende, acredito, bastante bem a grande parte das necessidades que a gente tem em casa, né? Excelente. Vamos pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que talvez não agrade a muitos usuários aqui no Brasil é que, seguindo a linha do Netflix, agora a Disney Plus também anunciou que vai bloquear o compartilhamento de senhas a partir daqui a um mês, mais ou menos. Então, anunciou que ela vai fazer, né? Vai passar a combater esse compartilhamento de senhas a partir de 12 de novembro, né? Ou seja, um pouco menos de um mês aqui que a gente tem, né? Para isso. Estamos dia 18 de agosto, agora um pouco menos de um mês. Então, ela vai controlar, se tem senhas, a mesma senha utilizada em locais diferentes, ela vai bloquear esse usuário. Então, quem tem esse tipo de uso, né, é bom ficar atento, porque daqui a um mês, algumas dos seus acessos vão ser bloqueados pelo Disney Plus, para isso. Uhum. Outra notícia também que me chamou a atenção é que a Microsoft, né, acaba de lançar uma ferramenta de inteligência artificial voltada para o setor de saúde, para agilizar, né, tarefas administrativas e algumas questões de diagnóstico também, né? Ou seja, então ela tem uma liberdade, né, de análise a imagens médicas, né? E tem algumas situações de soluções automatizadas de documentação para enfermeiros. Então, é uma questão interessante, né? Ela vai chegar aqui no Brasil também, vai começar a oferecer isso para o Brasil também, através do Azure, né, que é a parte de nuvem da Microsoft, né, nesse caso. E a última notícia, a notícia que chamou atenção e foi realmente impressionante, né, é que no último domingo, dia 13, né, a SpaceX lançou, né, pela segunda vez o seu Starship, que é o maior foguete que a gente tem hoje em produção, né, no mundo, né, para isso, um foguete que a ideia é que leve o homem à Lua ou até a Marte, nesse caso. Mas o impressionante é que, na verdade, além do lançamento do foguete, foi o retorno do foguete, porque os Falcon 9, né, os Falcon 9 da SpaceX, eles voltam e pousam em pé. A gente já viu várias cenas dessa, ele voltar e pousar, né, em pé, né? Ou seja, quem disse que o foguete não dá ré, dá sim, né? Agora já dá ré nesse caso. Só que
da SpaceX foi mais do que isso, porque ele voltou exatamente para o ponto de lançamento dele. Inclusive, Mas tinha um braço, não tinha, para pegar? Exatamente, eles chamam de pauzinhos de japoneses, de chineses, né, que é os chopsticks, né, que eles chamaram lá, apelidaram, né, aquela torre. Então ele voltou exatamente para o lugar onde ele foi lançado, e aí ele vai sofrer alguma rápida manutenção e já está pronto para ser lançado novamente. Então foi um grande sucesso. Eu diria que nessa semana, a gente viu a história ser escrita, né, na nossa frente, né? Ou seja, realmente foi um feito impressionante da SpaceX, né, e mostra como a SpaceX em geral está alguns anos, né, à frente de qualquer outra concorrente nesse caso. Muito legal. Eu vi esse braço agarrando A Patrícia falando que é um hashi, né? O hashi, exatamente. É impressionante, né, a questão, né? Mas foi realmente um sucesso e assim, deu um outro salto, né, agora para novos lançamentos, né, nessa situação. E a parte de cima, né, a parte lá da cápsula, né, também teve sucesso. Ele foi lançado, ficou em órbita, voltou, pousou corretamente no mar, né, sem nenhum problema. Então, ou seja, mais uma vez a SpaceX fazendo história. É isso. Gilberto, lembra da sexta-feira passada aí, quando o ouvinte nos demandou sobre deixar cair água no celular, né? Isso, exatamente. Eu fui pesquisar, né? Na verdade, realmente os iPhones têm uma função, né, de extrair água dos alto-falantes. Na verdade, aquela função que você tem lá, uma opção de uma gotinha, né, que você clica, o que ele faz? Ele gera um tom, né, um áudio, né, que faz vibrar os alto-falantes para extrair a água dos alto-falantes, basicamente. Então essa é a função, né, que tem lá nos iPhones e tem nos Apple Watch também, não é isso? Tenho perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. O Hudson. Gilberto, fala um pouquinho da D-LED. Então, a D-LED é uma tecnologia que é basicamente uma concorrente, né, bem próxima do QLED. Né? Por isso que eu selecionei algumas tecnologias que são as mais comuns, né, mas assim, ela é bem próxima da QLED nesse caso. Né? Uhum. O Max disse que adquiriu uma TV Aiva, 55 polegadas, super em conta, 2.200. Ele disse que a imagem é boa, é 4K. Então, excelente, né? Assim, o que acontece muitas vezes, Fernando, até uma curiosidade para os nossos ouvintes. A gente tem várias marcas de televisão no mercado, né, hoje. Se você for olhar, tem lá 10, 15 marcas diferentes, né, de televisões. Mas o que acontece é que a tela de LCD, ou de LED, ou de nanocell, ou de OLED ou QLED, são fabricadas por pouquíssimas empresas. Então, ou seja, 2 ou 3 empresas no mundo que fazem o display. Então, ou seja, o que as marcas fazem, basicamente, é comprar esse display desses fabricantes e depois colocam numa caixa com sua marca. Então, ou seja, essa é uma curiosidade interessante também. Então, você muitas vezes está comprando uma televisão de uma marca X, mas ali dentro, a tela exatamente, né, é de um fabricante Y. Porque, na verdade, como é uma tecnologia muito sofisticada, a construção dessas telas de TV plana, né? Na verdade, você não tem, as empresas precisam fazer um investimento muito grande para produzir essas telas, então não tem muitos fabricantes de telas no mundo, tem 2, 3, né? E as outras marcas todas, basicamente, compram dessas fabricantes e fazem a sua caixa, né? Aí faz um design diferente, ou coloca uma eletrônica diferente para ser um Smart TV com mais aplicativos, mas a tela exatamente veio de 2 ou 3 fabricantes mundiais. Tem mais, vamos lá. Ó, o André. TV Samsung Freestyle 2. Comprei, é ótimo, já vem com Xbox embutido no app. Ó, legal, muito bom. Interessante aí a TV. Parabéns. O Giovanni também. As 2 últimas que comprei, eu me preocupei com o tamanho, se era smart e se tinha saída de HDMI. Isso é interessante. Importante na questão de HDMI que ele tenha pelo menos 2 ou 3 entradas de HDMI. Por quê? Porque normalmente você vai ligar um console de game, vai ligar o decodificador de uma TV por assinatura, né? Vai ligar um computador, muitas vezes, que você quer exibir um filme, né, que está no computador, ou então vai fazer uma sessão de fotos, por exemplo, que está no computador na televisão, então você pode utilizar essas entradas para isso. Então, pelo menos 2 ou 3 entradas de HDMI é mais que suficiente. Olha o Marcos aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, se depender da minha mãe, a gente só vai olhar o tamanho da tela e a beleza da TV. Ela diz, a sala tem 9 metros quadrados e eu adquiri uma de 56 polegadas. Ela tá super mega feliz, apesar dela ser enorme, né, pro tamanho da sala.
É desproporcional, mas ela tá feliz, é isso que importa, é uma 4K. Com certeza, Eu isso vou é que na linha importa. da mãe do Marcos, tá? Eu quero grande e bonita. Exatamente, é isso que importa. Se está satisfeito lá, se está fazendo, divertindo, está conseguindo ver os filmes, novelas, aí tá ótimo, tá sensacional. É. O Luiz Fernando, ele tá me perguntando aqui de uma que eu acho que tem duas tecnologias. É a Kennedy com DOT NanoCell. É uma Então, 55 normalmente polegadas, 3.300. isso. É nanocell, na verdade, né? Ela pode aparecer com o nome de Kennedy, né? Ou seja, como eu falei, os fabricantes muitas vezes a tecnologia é uma só, mas batizam, né, a sua televisão com um nome diferente. Então, a Kennedy é um apelido, né, da nanocell que eu comentei aqui. Então é a mesma coisa, basicamente, né? Ou seja, pode aparecer com o nome de Kennedy ou nanocell. É isso, vamos agradecer aqui os nossos ouvintes e ao Gilberto fazendo uma sopa de letrinhas aqui pra gente hoje. Isso aí, Fernanda. Obrigado mais uma vez aí aos ouvintes pelas participações. Sucesso nas compras da televisão, nas televisões aí para todo mundo, né? E um excelente final de semana. Quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, Gilberto, tudo de bom pra você.